Então vamos orar. Oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, porque é menos uma manhã que temos que aguardar, temos que ficar nesse mundo de pecado até que o Senhor volte. Muito obrigada, porque o Senhor nos conduziu até aqui. Peço, Senhor, humildemente que teu Espírito Santo conduza, preencha o nosso coração, a nossa mente, que o nosso eu seja removido por completo, para que o Senhor habite na sua casa, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Peço também que o Senhor nos conduza na leitura, que possamos conhecer mais de Jesus, possamos estar mais íntimos dele através da tua palavra, em nome de Jesus. Ontem a gente finalizou então o livro de 2 Tessalonicenses, né? Finalizamos o capítulo 2 e 3, basicamente falando que o cristão ele não fica parado aguardando, ele vai, ele trabalha, a vida vai rolando, vai acontecendo, né? E o cristão não deve ficar esperando as coisas acontecer, ele deve de continuar trabalhando, deve continuar pregando, inclusive o trabalho é uma das formas que nós temos de pregar, né? De levar a mensagem, de levar a palavra. E era o problema que estava acontecendo ali em Tessalônica. E hoje nós vamos começar a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo, a gente sabe que tem versos que Paulo fala que Timóteo é como se fosse um filho, né? Ele tem um carinho muito grande por Timóteo. E aqui a introdução do meu livro diz assim: foi escrita por Paulo, né, o seu companheiro mais jovem no ministério, a fim de encorajá-lo a dar instruções sobre como organizar as congregações em Éfeso e combater os falsos mestres que atuavam por ali. A carta nos coloca em lugar privilegiado para observar Paulo aplicar o evangelho a desafios reais enfrentados em uma cidade grande. A mãe de Timóteo era judia, mas seu pai era grego. Essas cartas, é possível que essas duas cartas, 1º e 2º Timóteo, né, tenham sido redigidas por volta do ano 66 e 67, sendo que a carta de 2º Timóteo, escrita durante a última prisão de Paulo, perto do fim da sua vida, em torno dos anos 66 e 67. Desculpa, a primeira carta é 65, 66 e a segunda 66, 67. Então, uma foi sequência da outra. Então, creio que para a gente falar ali de 1º Timóteo, né, é interessante voltar a entender o contexto da carta de Efésios, uma vez que Paulo está orientando aqui a Timóteo a organizar as congregações, a combater os falsos mestres que estavam trabalhando ali em Efésios. E lembrando que nós temos vídeos aqui do livro de Efésios, dos capítulos, versos a verso, e Efésios foi um livro muito marcante, né? Ali que a gente falou sobre o papel do homem, da mulher, do filho, de como a gente tem que tratar aquele que trabalha conosco, né? Aquele com quem a gente trabalha. Ele coloca lá a armadura do cristão, então o que que a gente tem que usar como armadura do cristão? Ele também fala lá em Efésios como o cristão deve viver, né? Qual o procedimento que o cristão deve viver. É, ele coloca ali, deixa eu ver também, que nós não somos salvos pela lei, mas sim mediante a graça, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, então a gente não é salvo por seguir os mandamentos de Deus, e ele vem colocando ali outras questões ali, né? Então, vamos começar a carta de Timóteo, o livro de Timóteo. Tem alguma observação na tua Bíblia, mãe?
Eu achei legal. Tudo isso que você comentou, mas tem um capítulozinho aqui que eu achei bem bacana. Ó, esta carta também ensina aos dirigentes da igreja a maneira de fazer então o seu trabalho. E ao próprio Timóteo, o apóstolo dá um conselho que serve para todos os seguidores de Jesus Cristo. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. E detalhe, que essa boa corrida da fé, a gente finalizou o livro de Tessalonicenses, né? É não ficar parado, aguardando, e como nós também lemos em Tessalonicenses e outros textos, é passar por tribulação. Se você quer ser cristão, você quer ter o céu, Deus não vai te dar só perrengue, né? Mas vai ter, nesse mundo, a gente vai ter tribulações, né? Mas tem de bom ânimo, porque Jesus também teve, e ele passou, e ele prometeu estar conosco. Estar conosco não é sinônimo, não é igual, não termos dificuldade, muito pelo contrário, você quer ser cristão, você pode ter certeza que daí que você vai ter tribulação, mas a paz que você vai ter excede o entendimento humano. A paz que você vai ter, a tranquilidade que você vai ter em meio às tribulações, às dificuldades, não que você não vai ter medo, não é isso, não que você não vai ter insegurança, mas você sabe que você tem um Deus que vai cuidar de você. Então, e Deus também, ele, apesar de tribulações, dificuldades, ele também nos dá bênçãos, né? Só de estarmos aqui ouvindo, estudando a Bíblia, particularmente para mim, já é uma grande bênção, né? Então, não é só coisa ruim, né? Você vai ter momentos ruins, porque você vai ser tentado, vai ter dificuldades, não é o caminho que Satanás, os anjos caídos querem, né? Mas Deus também vai estar com você. Começa então para nós, por favor, 1 Timóteo 1. Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por meio de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Escreva você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Falsas doutrinas. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nome de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestre da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa, se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para os outros assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem de Deus bendito e glorioso. Então, ó, aqui ele está. Você vê, né, que antigamente sempre se falava, até eu estava lendo hoje aqui, no meu culto pessoal, ali a história de Esaú e Jacó.
E ali vem, a Bíblia sempre coloca muito genealogia. Quem você é? Ah, eu sou José, filho de Jacó, né? Filho de Isaac, filho de Abraão, né? Sempre a Bíblia, a linguagem bíblia sempre tem a genealogia. Eu já assisti alguns vídeos, né, do Rodrigo Silva, tem também a Aline Israel, outros também que fazem vídeos que falam que ainda existe beduínos, gente que mora no deserto, como nos tempos antigos, né? O Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo, então ele sempre trabalha por lá, e ele já postou vídeos, já postou fotos, né? E ele fala que realmente, quando você chega lá, ele fala: Eu sou fulana, filho de Ciclano, neto de Beltrano, e dessa forma eles decoram a genealogia e eles vão se encontrando, eles vão, quando alguém se identifica, eles vão tentando achar uma forma de achar qualquer tipo de parentesco. E quando eles acham esse tipo de parentesco por meio da genealogia, que particularmente para mim, quando leio a Bíblia, eu acho muito chato, mas muito chato. Mas é algo cultural que, infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, a nossa cultura aqui perdeu, deixou para trás em algum momento, né? Porque é muito rico você saber de onde veio. Então, você identifica de onde você veio, e quando o Rodrigo Silva comentando, né? Que quando eles encontram, esses beduínos encontram algum tipo de linhagem juntos, de parentagem, como diz, ainda que seja tão distante, eles recebem como se fosse da família mesmo, como a gente vê nos escritos bíblicos, né? Então, aqui você vê que o verso 4 meu diz assim: Não se ocupem com fábulas ou histórias e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu não vejo que Paulo está falando aqui contra a genealogia, contra esse princípio que eu comentei, mas sim de pessoas, de histórias, e de chegar e falar, não, porque eu sou filho de fulano, porque a minha família, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, está mais enraizada na fé, nos mandamentos, na religião. Eu entendo que é nesse viés que Paulo está falando para Timóteo. Não, ele não está falando contra, né, você falar da tua genealogia, mas contra você falar da genealogia de uma forma como se fosse salvífica, né? Porque eu sou de tal linhagem, de Abraão, porque eu acho que é a mesma linha da circuncisão, isso daqui, essa fala. Eu acho que é a mesma linha. E ali no verso 8, mais uma vez Paulo falando: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, e ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Então, aqui, mais uma vez, Paulo fala bem da lei. Dizem que John Wesley escrevia em seus diários, né, as suas anotações, e tem algumas anotações sobre a lei muito interessante que ele fazia, né? Muitos, inclusive, criticavam ele por esse posicionamento da lei, né? E ele falava assim, ó, a lei, ela só é legalista a gente tem que cumprir a lei. Ela só é legalista se você cumpre ela com meio salvífico, né? Aí você se torna legalista pela lei. Agora, a lei é necessária, né? Se você cumpre a lei, como a gente comentou no vídeo de ontem, se você cumpre a lei com viés de entender que ela vai te dar o caminho certo, o caminho de você viver melhor, de você se afastar do pecado, então você não é legalista. Agora, se você está guardando os mandamentos de Deus, né?
Os 10 ali, se você está sendo conduzido pela lei para fim salvífico ou para se achar mais santo ou melhor do que o teu irmão, então você está sendo legalista. Então a lei realmente é maldita. Você já está na maldição mesmo, que você está em pecado, né? Então você vê que a linha é a mesma bíblica, né? A lei ela tem um fim de direcionar o quê? O pecador. O pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Por isso que ele aponta aqui todas essas características, todos esses adjetivos negativos. Por quê? Porque todos eles vão contra a lei. Então, por isso que Paulo fala, a lei não é para aqueles que estão vivendo na graça, mediante a lei, seguindo o caminho da lei, se afastando do pecado. A lei não é para esses, porque esses já estão buscando viver dentro da lei, fora do pecado, né? Não estão buscando viver de acordo com a lei para não transgredir, não pecar. A lei serve para orientar aqueles que estão fora dela, né? Então, ela tem duas utilidades. Se você usa ela de forma legítima, né? Se afastar do pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, e para aqueles que estão fora da lei, para mostrar que estão nos caminhos errados. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Bom, então vamos dar continuidade. Verso 12. Gratidão pela misericórdia de Deus. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmia contra ele no passado e de ter o perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, único Deus, a ele seja dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás, para que aprendesse a não blasfemar mais. Olha só, dois pontos aqui. O primeiro, Paulo ele fala que ele é o pior pecador de todos, mas eu entendo que essa fala é especificamente voltada à perseguição dos cristãos, aquilo que ele havia feito, né? Lá no passado com os cristãos, né? Quando ele era um fariseu ainda. Eu entendo que ele associa essa fala àquele tempo, né? Não porque ele não tivesse pecado mais ali na ocasião que ele aceitou Jesus, porque ele ainda pecava, mas eu consigo ver quando na fala dele ali nas entrelinhas, quando ele fala, eu sou o pior pecador. Por quê? Porque ele perseguiu aqueles que amavam a Cristo, né? Segurou as capas ali do povo que apedrejou Estevão, né? Que foi o primeiro mártir. Mas você vê que ele também coloca que o verso 13 meu diz assim: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ou seja, ele fala assim: eu fiz um monte de coisa errada, né? Eu cheguei a perseguir o meu Jesus, aqueles que amavam o meu Jesus, apoiar
né, a ser conivente, achar certo matar os cristãos, porque foi isso que Paulo fez, né, a torturar, a levar presos. Mas eu fiz achando que eu estava fazendo certo, na ignorância, né? Então eu blasfemei, eu fui insolente, eu persegui, eu apoiei uma causa que eu achava que estava certa, né? Eu realmente fui sincero no meu erro. Basicamente isso. Ele entende que ele foi sincero, ele reconhece que ele foi sincero no erro. E aí ele fala assim: mas Deus me perdoou. Por quê? Porque eu estava na incredulidade, eu achei que eu estava certo. E isso serve, eu acho que muito para nós. Muitas vezes, às vezes, a gente acha que não é merecedor, né, do perdão de Deus, não é merecedor, de ter uma nova vida, não é merecedor do céu. Eu mesma, Nossa Senhora, quando eu vejo as coisas erradas que eu já fiz na minha vida ali, eu falo, Nossa Senhora, eu realmente, eu não mereço. Eu não tenho sombra de dúvidas que eu não mereço, né? Porque o pecado, ele suja a gente se torna sujo, eu me sinto suja pelos pecados que eu cometi. Mas, ao mesmo tempo, como eu sei o que Jesus fez na cruz por mim, eu falo para ele, né, nas minhas orações, olha, eu não mereço, mas eu aceito. Eu aceito porque eu sei que o Senhor fez isso por amor a mim. Então, assim, eu me sinto e eu sou completamente indigna, absurdamente imerecedora, mas eu aceito. Eu aceito a, a, a possibilidade de escolha de ter a vida eterna e de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é graça. É uma conta que não fecha. Se você for na balança, não fecha a conta. Mas eu aceito. Então é isso que Paulo faz. E é isso que a gente tem que entender, que mesmo que a gente tenha cometido o pior dos pecados, né, tido uma vida promíscua, errada, né, fazendo tanta coisa errada, a gente reconhecer, pedir perdão, né, se arrepender e simplesmente aceitar. Eu vejo muito esse princípio. E a segundo ponto, eu vejo ali Timóteo, eu imagino Timóteo pelos dizeres de Paulo aqui na carta de Timóteo, em outros trechos também, né, de outras cartas, outros livros que ele fala de Timóteo, eu imagino Timóteo um jovenzinho, sei lá, com uns 20 e poucos anos, sabe aqueles piá sequelo alto, que eu fico imaginando Timóteo assim, sabe, um jovem que estava ali, servo de Deus, né? E uma parte que me chama a atenção aqui, ele fala assim, ao verso 19: mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que que isso me diz? A consciência da gente, Deus fala por meio da nossa mente, da nossa consciência. Então, o que que Paulo está falando? Olha, não rejeite, não negligencie a sua consciência. Por quê? Porque Deus, ele nos dá razão, nos dá discernimento, e ele fala conosco através da mente. Então, é isso que ele está falando, olha, preste atenção. E o que eu tenho tentado exercer, e não tem sido fácil, tá? Sabe a consciência, como Paulo fala aqui, sabe quando você vai fazer alguma coisa, seja grande ou pequena, tá? E vem aquele pensamento na tua cabeça, não faça isso, ou não faça dessa forma, faça assim, ou não fale isso, ou fale isso. E às vezes você negligencia e acontece uma coisa, às vezes até simples, e você fala assim, cara, por que que eu não falei? Isso tem acontecido comigo. E eu tenho pedido muito a Deus, falo para Ele nas minhas orações. Eu sei que o Senhor fala com a gente através da nossa mente. Fala de diversas formas, mas uma das formas que Ele fala ali constantemente é através da nossa mente. E o que eu tenho pedido para Ele é assim, ó, me ajuda a discernir o que vem de mim, o que são pensamentos meus, ideias minhas, pira minha, e o que é a sua voz. Porque eu ainda não consigo fazer essa linha, riscar essa linha e falar daqui para cá é Deus
e daqui para cá é a minha mente. E é isso que Paulo está falando. Ele está falando assim, ó, não negligencie a consciência de vocês. E o meu pedido, e acréscimo esse texto ainda, na minha vida me ajuda, Senhor, a traçar essa linha e saber, ó, aqui é do Senhor e aqui é meu. Porque esse tem sido a minha dificuldade. Edna, Maria Luísa e Maiara, algum comentário? Maiara, eu sei que você sempre tem comentários bons. Ai, que medo. Não é? Eu prestei atenção assim, ó. O nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé. É ter fé, né? Para que a gente possa é, fazer o certo, ter fé para a mente estar limpa, para a gente poder acreditar, porque igual você falou, a gente não se sente merecedor, né? Mas se a gente tem fé, ali, Paulo, ele fala ali assim, ó, que bom que o Senhor me deu a fé, porque eu me sentia o pior, me sinto, né, o pior. Mas o mesmo Paulo, ele fala às vezes assim, ó, seja como eu sou, por ser seguidor de Cristo. Então, assim, é ter fé, é acreditar mesmo nesse Cristo, né? Nesse Deus que morreu por nós na cruz, para a gente amar e sermos bons cristãos e conseguimos seguir. Eu acho que ele ali ele fala isso, a gente não pode perder a fé, né? Porque se a gente perder a fé, não é mais o cristão que devemos ser, né? Então, eu vejo ali a importância da gente ter a fé, né? Para a gente poder acreditar que Cristo fez, né? Tudo que fez por amor a nós. Acho que seria uma parte seria isso, né? Gratidão pela misericórdia de Deus, tendo fé, acreditando nele que realmente ele fez isso por nós, né? Sim. Maria E Luísa, quer falar? o Maria meu Luísa, não, desculpa, comentário, Edna. tá, sim, é sobre é importante orar dessa forma aí como você está orando, pedindo para que Deus lhe mostre o que realmente é você e o que realmente é Deus, né? No pensamento, na mente. Porque muitas das vezes a gente até pede para que Deus fala comigo, Senhor. Mas aí a gente passa o dia, a gente não percebe de que forma Deus está falando com a gente. E muitas das vezes Deus está falando ali com a gente. Aí a gente não sabe diferenciar se é da gente mesmo, se é eu, se é Deus que está ali nos meus pensamentos, me orientando, me guiando, se é eu que estou tendo ideia. Então é importante a gente pedir para que Deus nos ajude a entender e diferenciar quando é Ele que está falando conosco, né? A gente precisa entender para a gente poder ouvir e seguir, né? Porque às vezes pode ser o falar de Deus, mas aí eu não ligo, não importo, e aí é por isso mesmo. Então é importante a gente entender quando Deus está falando, gente. Sim. Tem um verso que mexe profundamente comigo sobre a fé. Um verso específico, mas o contexto é lá de Marcos 9, do verso 14 até o verso 29. Então, Marcos 9, verso 14 até o 29. E qual que é o contexto dessa história? É a história da cura de um jovem possesso. Então, ali fala que os discípulos se aproximaram. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram uma numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles, né? E aí estava ali nesse contexto e veio um homem com um filho possesso, né? O verso 20. E quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então, o verso 21 fala: perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede, lhe acontece? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê.
E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Gente, eu vejo eu descrita nesse texto. Algo, uma situação, aqui era um pai clamando pela saúde, pelo bem-estar, pela libertação do filho, né? E, e ele chega para Jesus, certamente ele conhecia Jesus, e se não conhecia, já tinha ouvido falar, impossível nunca ter ouvido falar de Jesus naquela ocasião. E ele chega para Jesus, e eu imagino, pela pontuação do texto, pelas entrelinhas do texto, se tu podes, né, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele sabia que Jesus podia, senão ele não tinha ido até Jesus, primeiro ponto. E aí ele fala assim, como Jesus, assim, né, indignado, se tu podes, meio que tipo, então o que que você está fazendo aqui? Como assim, se tu podes? Você sabe que eu posso. Mas Jesus, ele é amoroso. Ele fala, se tu podes, ele fala ali para instigar a fé do homem, né? Tudo é possível ao que crê. E quantas vezes eu chego para Jesus tendo convicção, porque eu sei que ele pode abrir o mar, né? Eu sei que ele pode fazer um passarinho falar, né? Se for do querer dele, eu sei que ele pode curar, que ele pode ressuscitar mortos. Eu sei disso. Eu não tenho dúvida. Mas quando eu oro, quando a gente fala assim, pelo menos na minha experiência, quando eu falo assim, ai Senhor, mas que seja feito a tua vontade, é basicamente assim, ó, se o Senhor puder, faz isso. E aí eu vejo quão é pequena a minha fé. E eu me sinto assim a pior de todas, gente. Honestamente, eu me sinto a pior de todas, porque é uma luta que eu não sei explicar. Eu quero ter fé, mas eu não consigo. E tem uma historinha que esse dia a gente fez no culto com os meus filhos, e a historinha era o seguinte: tinha uma cidade que era muito próspera, muito rica, e de repente começou uma seca muito forte nessa cidade. E a seca dominou a cidade. Então o pastor da igreja clamou toda a cidade, falando: pessoal, vamos clamar por chuva. Vamos clamar por chuva. A gente vai fazer um dia assim, uma tarde de oração, de clamor. E foi todo o povo da cidade. E todo mundo começou a jejuar naquele momento, a clamar, a pedir, orar. E de repente veio uma nuvem, né, escura, e choveu, e todo mundo louvou e agradeceu a Deus. Só que de repente o povo começou a reclamar da chuva. E cada um foi para sua casa. E tinha uma única menininha, por volta de 10 anos, que levou um guarda-chuva. O resto, ninguém tinha levado o guarda-chuva. E o que que isso, assim, ilustra? Só ela acreditou de fato. Todos oraram, todos jejuaram, mas quem de fato acreditou foi ela. Então eu vejo, muitas vezes, a minha fé tão miserável, pequena, como a desse povo, dessa história que eu narrei, como a desse homem. Eu sei que Jesus pode. E eu falo, eu creio. Ele falou, eu creio. Mas ajuda-me na minha falta de fé. E eu me encontro, esse texto mexe profundamente comigo. Porque eu sei, eu tenho convicção, eu creio que Jesus pode tudo. Mas Jesus fala assim: tudo é possível que crê. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas eu acho que ele não vai fazer. Eu sei que ele tem poder. Eu sei que ele é capaz, eu sei que ele é o todo-poderoso, mas eu acho que ele não vai fazer. Porque eu acho que ele tem outros planos, porque eu acho que não vai ser dessa forma, porque sei lá o que eu acho. Eu creio. Mas esse verso mexe profundamente comigo. O que que ele me ensina? A pedir por fé, a suplicar, me dá fé, porque nem isso eu tenho capacidade de fazer. Eu peço sempre duas coisas nas minhas orações: que Deus me ensine a amá-lo, a ponto de entregar minha própria vida por amor e pela palavra dele, se for necessário que eu esteja pronta
amá-lo nessa intensidade e que ele me ensine a ter fé, que é crer naquilo que eu não tenho capacidade de ver. E não por falta de saber que ele pode, porque isso eu sei que ele pode, ele é Deus. É só eu ver uma flor, é só eu ver um passarinho voando, né? Eu sei que ele existe, que ele é poderoso. Mas comigo falta. Então, esse texto mexe muito comigo. Algum comentário, pessoal? A senhora pode me repetir qual é o texto, irmã? Marcos 9, de 14 até o verso. Peraí, que eu fechei aqui. É o Marcos 9, 23. do 14 até o 29, que é o contexto, né? O verso que eu falei foi o 23 e o 24. Tá, Pessoal, irmã, obrigada. meio que deu o nosso tempo, então agora a gente tem algum tempo para comentar alguma coisa que vocês quiserem, ou vocês querem. Eu acho que é audacioso a gente ler o verso 2 ali em poucos, o capítulo 2 em poucos minutos. O que vocês acham? Acho que tem coisas a comentar por o que a gente acabou de falar, né? Como é, como dói, eu acho assim, né? A gente às vezes acha que pelos esforços, né, de estudar uma Bíblia, a gente já vai sair amando Deus e já vai achando que vai ter fé. E aí a gente né, lê e relê capítulo e vai para livro e volta para outro livro. E assim, às vezes você fala assim, nossa, que legal, tô conseguindo, né, me encontrar. E de repente a gente vê assim, exatamente igual esse homem, assim, ó, na minha Bíblia ele fala assim, ó, então o pai gritou, sabe, o pai gritou, agora eu me vejo nesse texto. Às vezes eu tenho que gritar assim, Senhor, eu tenho fé, mas me dá mais fé. Sabe, é um desespero, assim, de querer realmente amar e ver assim quanto pecador eu sou, por que eu não consigo ter essa fé? Eu tenho fé, mas me falta mais fé para poder te amar, para poder É uma fé falar, incrédula. sabe? Eu me sinto pequena, me sinto triste, assim, e é igual a gente está falando o tempo todo assim, Senhor, que misericórdia o Senhor tem por mim. Que amor é esse que eu não consigo te amar dessa forma que o Senhor merecia? É igual Paulo fala ali, né? Tipo, eu sei que eu sou pecador, tudo assim, mas Paulo, você vai vendo ele vai tendo esse amor. O que ele está fazendo? Me mostra o que eu devo fazer para conseguir chegar a te amar verdadeiramente, entende? Tipo, como a gente é pecador, cara, às vezes a gente sai e daqui a pouco você vê que você já caiu. Eu falei, ai, que triste, cadê essa minha fé? Me ajuda, sabe? O que eu preciso descobrir? E às vezes no estudo dessas cartas de Paulo, essa comunhão, E a gente é hipócrita, porque a gente fala, é igual você acabou de falar, essa da menininha do guarda-chuva, cara, é nítido a gente se vê sem o guarda-chuva. Eu me vejo assim, enquanto você foi contando ali, eu fui me vendo nitidamente sem o guarda-chuva. Às vezes eu peço tanto para Deus assim, e aí vem a benção e você nem está preparado para a benção que Deus deu, entende? É umas coisas muito engraçadas, assim, mas que a gente possa, e como Deus usa, né? Que a gente possa lembrar de levar o guarda-chuva quando a gente pedir, sabe? Eu acho que esse exemplo que você deu, assim, foi bem, bem forte, assim, para a gente entender que é isso, assim, ó, eu vou te dar a benção, mas esteja preparada para ela. E às vezes a gente não tá, ou até ainda eu me vejo assim pior, porque às vezes Deus dá e a gente nem viu que Deus deu. E ó, eu vou falar uma outra coisa para vocês que está linkada, né? Não é necessariamente só sobre fé, sobre crer o que Deus faz, mas sobre a fé e o relacionamento em Deus, né? Eu até vou postar aqui no descritivo do nosso vídeo dois links sobre o vídeo de oração. Lembra que esse dia a gente comentou sobre
os quatro pedidos de oração, né? Os quatro etapas de oração, que é você descrever 3 características de Deus, 3 adjetivos de Deus que você admira do teu dia de ontem. Se você orou hoje de manhã, é do teu dia de ontem, tá? Ou se você ora no final do dia, do teu dia de hoje, é recente, é o que Deus fez, né? Dando nome aos bois. Ó, Senhor, o Senhor fez isso, isso e isso por mim, né? Teve paciência comigo quando eu briguei com meu filho, acabei falando que não devia, peguei nele, né, de forma mais bruta, falando realmente, dando uma descrição. Nomes. Aí são 3 pecados que você cometeu no dia, né, descrevendo-os. Ah, perdoa porque eu menti. Não, eu menti porque eu pensei assim, porque eu fiquei com raiva, porque eu fiquei com medo. É descrever. Aí depois 3 pedidos e 3 agradecimentos do dia. Não é genérico, obrigada pela saúde. E eu comecei a fazer. E John Wesley registrava diz, né, que John Wesley registrava nos diários dele, que ele fez essa experiência por 30 dias. E eu comecei a fazer, anotando todo dia esses 4 steps, né, passos, né, e aí estou fazendo oração depois. E, gente, quando chega nos adjetivos de Deus, no pecado, para mim são os mais difíceis. Eu vou confessar, hoje, na hora de escrever adjetivos de Deus, de 3 eu lembrei duas coisas. Só 2 coisas de como Deus agiu comigo ontem. Adjetivos dele. E meu pecado, gente, tem até vergonha de falar, eu não lembrei de nenhum. Ontem eu até lembrei, hoje eu não lembrei. E eu fiquei me esforçando, e o John Wesley, ele fala assim nesses vídeos, né, que atribuem a ele, a fala dele. Se é ele ou não, pessoal, para mim até nem me importa, mas a riqueza dos vídeos é absurda, tá? Então, a fala que atribuem a ele é o seguinte, que se você está nesse nível, é porque você não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Se você for falar do teu marido, Mayara, você consegue falar N coisas boas e ruins. Às vezes mais ruim, mas a gente consegue falar várias coisas. Não importa, que seja ruim, você sabe, você Conhece. conhece, e você sabe os atributos ruins dele, ou bons. Você sabe, você tem uma lista para falar, e de Deus. Por que eu não tenho uma lista para falar de atributos bons e ruins na minha percepção de Deus? Que sejam atributos ruins na minha percepção. Por que eu não tenho? Porque a gente não conhece, né? E, cara, isso tem me dado, Isso assim, dói. dói. Cara, como assim eu não tive pecado? Claro que eu tive, eu é que não percebi. Se eu não percebi, é porque eu tô boa demais. E se eu tô boa demais, é porque alguma coisa está errada. Porque meu eu tá chamando mais atenção, né? Exato. Então, assim, esse é um ponto que eu quero linkar com essa questão da fé, porque eu estou trabalhando nisso e John Wesley fala assim, né, que os vídeos que atribuem a ele, que na primeira semana muitos desistiram. Muitos que ele, da igreja metodista na ocasião lá dele, desistiram. Por quê? Porque achavam chato, é a mesma coisa, eu não tenho o que escrever. E ele falou assim: continue, não desista, ore, use a mente, assim, ó, faça sair fumaça, porque nos 30 dias você vai comparar a primeira página com a última e você vai ver um grande progresso. Se na primeira página você agradeceu Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor foi paciente comigo ontem. Na última página, você vai agradecer Deus, eu quero agradecer porque o Senhor foi paciente, porque quando fulano veio falar comigo da forma que fulano veio falar, eu fiquei irritado e eu fiquei com ódio dele e eu quis maldizer ele, e eu matei ele no meu coração, mas o Senhor trabalhou na minha mente e aí o Senhor me deu paciência e eu fiquei quieto. A diferença da descrição do primeiro dia para o último dia vai ser absurda. E isso é relacionamento. Isso vai crescendo na tua fé.
Então, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é algo precioso que eu estou aprendendo. Eu vou deixar o vídeo, os 2 vídeos na descrição. O primeiro é um vídeo, e depois o outro, ele é a continuação desse. Porque a fé, ela é uma construção. E outra coisa que fala nesses vídeos é assim, não adianta você ir para um retiro de oração e ficar intensamente 2, 3 dias lá jejuando, orando e tal, e tendo êxtase de sentimentos. É importante, gente, faz falta, é significativo, mas não vai isso que vai transformar, não vai ser isso que vai transformar você. O que vai transformar a tua fé, a tua vida, é isso que a gente está fazendo todo dia aqui. Todo dia, 15 minutos de oração constante, com assim abrindo o teu coração, falando com todas as letras e palavras, como se estivesse falando com um amigo teu. Respeitando, com um vocabulário respeitoso, mas falando com o coração aberto a Deus, como se estivesse falando com um amigo. É 15 minutos por dia, que vai no final lá dar não sei quantas horas. Não é 3 dias de intenso movimento emotivo e de leitura da Bíblia que vai transformar. O que vai transformar a tua vida são 3 anos de 15 minutos constantes por dia de relacionamento, de tal horário a tal horário fixo que você tem um compromisso com o Deus do universo, com o teu Criador. Esse é o tempo que você tem, das 6 às 6h50, que é o nosso horário que nós nos reunimos. É compromisso com Deus, acabou. É isso em 3 anos que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. E se você daqui 3 anos olhar, hoje, pessoal, faz 1 ano do nosso grupo Primeiro Deus. E se eu pegar, tá, a Maiara de 365 dias atrás, não é a mesma Maiara. Por quê? Porque há 365 dias nós nos comprometemos a estarmos em torno de 50 minutos por dia dedicando o nosso tempo a Ele. Isso tem me transformado e eu vejo mudanças aqui, pessoal, em vocês no grupo. Eu vejo mudanças no jeito de vocês, no crescimento espiritual, como eu vejo em mim. Então, isso é a gente caminhar na fé. Mas não é assim. É um processo que a gente tem que dedicar, é um investimento. É bem que você falou, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, a diferença de 1 ano atrás é muito grande, não é pouco, né? É muito grande, assim. E hoje a gente pode dizer que a gente sente falta. E a gente só sente falta porque a gente teve esse comprometimento, né? Fácil? Não, nem um pouco. Porque não é fácil. Gostoso você acordar. Não é Não é gostoso, exato. Mas até hoje, mesmo depois de 1 ano, ainda continua não sendo fácil. Mas é diferente. A gente já é diferente do que era lá no começo, né? E quanto aprendizado, como é importante a gente fazer isso, assim, sabe? De bem que você falou, de escrever mesmo, assim, porque a gente esquece, né? Eu fui pegar até as nossas conversas, porque eu não tinha apagado o nosso grupo. Cara, eu vi assim a gente começando com meditação, eu vi a gente começando com um livro do jejum, eu vi a gente começando daí com a Bíblia, a estudos de Daniel. Quanta coisa a gente já aprendeu. E louvado seja Deus, porque a gente aprendeu e muito, assim, sabe? Então, com certeza, é gostoso a gente ver assim, essa parte do crescimento que a gente vai tendo com Cristo. Ainda falta muito, né, Mar? Ainda nós temos muito para caminhar ainda. Mas eu agradeço a Deus, assim, por tudo que a gente vai aprendendo, assim, que Deus tenha, nos dê mais fé para poder a gente continuar seguindo, né? Que não venha ser só 1 ano, que sejam muitos anos pela frente até Jesus voltar. Eu lembro bem do estudo do santuário, né? Ainda falta muito eu aprender, mas foi aqui que eu ouvi pela primeira vez as primeiras explicações sobre o santuário. E foi vários dias, né, a gente estudando sobre o santuário, foi muito bom.
É muito rico, né? A gente pensar nesse esse período todo, se a gente avaliar o que já passou, né? Os comentários que foram feitos e o que enriqueceu pra gente. É muita coisa a questão. A minha questão foi, eu estava procurando essa mais intimidade. Eu falo assim, tá pouco. Não é tá pouco, às vezes da forma errada. Eu queria aquela coisa de ler, já entender, já sair, já, sabe? Queria que ele tenha de uma forma errada. Então, a prática aqui todos os dias, um pouquinho, de manhã, não não é fácil eu acordar todos os dias, porque esse horário é o horário que o esposo acorda para ir trabalhar, então tem que arrumar as coisas dele, fazer o café da manhã dele, os meninos também estavam indo para a escola, então, assim, é muito corrido para mim. Eu dei um pause, eu acordo mais cedo, resolvo tudo, assim, na prática, né? Faço primeiro, aí já, primeiro eu vou lá, faço o meu rapidinho, começo a fazer o que eu tenho que despachar eles e venho para cá, né? Então, durante, às vezes, até muitas vezes, às vezes estava aqui, estava fazendo as coisas deles, mas eu não queria perder aqui. Então, assim, foi a prática. Depois eu me adaptei. Agora, assim, ó, acordo, faço o que tem que fazer, deixo algumas coisas já mais ou menos prontas e faço, tá? Uma hora ou outra me chama aqui, me olha ali e tal, mas eu consigo resolver, minha prioridade está aqui. E outro dia que não vem, que não faço, assim, é por o que aconteceu, realmente porque às vezes não acordou, né? Mas tem os meus momentos, paro, minhas coisinhas estão ficando ali. Antes era não, tinha lá, guardava tudo, não, agora já fica ali, já fica fácil. Ah, é para aparecer, teve um dia que a gente vai, fica tudo lá em cima da Bíblia, você é a estudadora da Bíblia, né? Deixar todo mundo ver, não, isso acabou. Eu tiro, agora minhas coisas ficam lá na mesa, porque ficam lá na mesa, que é fácil, a hora que eu tenho vontade, a hora que eu, né, às vezes é uma coisa que deu na minha mente, que eu vou lá, paro naquele momento ali, vou fazer uma oração. Então lembrei, a gente está assistindo os vídeos, né, rever o vídeo, aí você para, não, deixa eu só recapitular isso aqui. Aí você vai lá e lê. Nossa, é outra visão que eu tive. Porque não, a Mayra fez um comentário, Irmã Edna, né, na oração da Irmã Edna mexeu comigo. Então, o que fica naquele num mundo diferente que a gente estava trazendo para cá, com uma forma de não pertencer a lugar nenhum, de querer uma coisa que não é sua, né, uma coisa que você não teve com Deus, que é a intimidade. Agora, a partir do momento que você tem essa intimidade, você começa a ver, você muda. Sua playlist aqui é outra. Os meninos pensam, nossa, mas só tem coisa da igreja aqui no seu telefone. A procurar alguma coisa aqui, é só isso. Então você muda a sua perspectiva e você muda o seu comportamento. Meu comportamento já mudou completamente, atitudes, e você já estava num processo nessa busca de mudança. Eu era mais, tudo era no tempo e a hora, aquela coisa toda, olhou para mim diferente, o que é? Eu já estou mais, né, nesse processo. Tá melhor, tem muito para fazer, ainda tem muito a ser feito, não, e como tem. Mas já deu uma aliviada muito grande. Eu já estou nesse processo há bastante tempo, mas eu estou vendo assim respostas né, de oração mesmo, de pedidos, e é um resultado, né, do nosso grupo aqui também. Fora que, igual eu falei, a gente tem que buscar sempre. Aqui é o primeiro passo, né? É primeiro Deus, mas é o primeiro passo que a gente tem que ter, de buscar, de querer, de pedir renovação, isso aí é a constância. A gente faz todos os dias um pouquinho, mas se no decorrer do dia a gente tem que colocar isso em prática, da forma que a gente encontrar, né? Amém. Ô, Mar, Oi. fala bem rapidinho. Sabe que a gente estava falando, né? Um pouco antes ali, agora escutando a Maria Luísa falar e a irmã Edna, e eu entendi assim que talvez Deus tenha falado assim, olha, essa comunhão de estar com toda manhã vai ser como a gente vai aprender a amá-lo, sabe por quê? Porque assim, ó, a Maria Luísa e a Edna, elas estão tão longe da gente, mas a gente já pegou carinho. A Má, que eu conheço, né, pessoalmente, a gente já pegou amor. Gente, sério, assim, ó, a gente se vê todo dia, mais do que muita família, e a gente pega carinho. Então, eu vejo que talvez Deus tenha me respondido dessa forma. Você não gosta dela? Já? Você já não imagina se um dia for para o céu a gente poder estar junto? Se eu não conseguir um dia conhecer pessoalmente, a gente vai ter vontade de ver. São pessoas que eu já tenho carinho. Gente, eu já sinto carinho por pessoas que eu nunca vi, só vi por aqui, entendeu? Então é isso que Deus quer. Se a gente tiver essa comunhão diariamente com ele, de verdade, a gente sente falta e a gente começa a amar. E eu acho que vai ser dessa forma, assim, sabe? Que Deus me respondeu hoje assim: ó, você quer ter fé? Você quer me amar? É isso que vocês estão fazendo. Você já não gosta de pessoas que eu nunca vi. A Maria Luísa, eu nunca conheci ela. A Má, eu nunca conheci. A irmã Edna, o irmão Joel, o Jorge, quando não tá aqui.
Quantas vezes, assim, o William, uns dias atrás, então, oh, que saudade, quanto tempo, porque foram pessoas que a gente teve. Então é isso, Deus quis responder e tá respondendo pra gente dessa forma. Você quer me amar? Deixa comigo. E é assim que a gente vai ter fé e vai começar a amar e conhecer Ele mesmo, fazendo isso, de estar estudando e aprendendo dele a cada dia. E aí as mudanças têm que acontecer, né? Vamos orar, pessoal? Com as palavras da outra irmã, eu me emocionei, né? Não sei nem se eu consigo orar, mas vou tentar. Eu sonhei mais com a palavra dela aí sobre a gente. Santo Deus, amado Pai, nesse momento, Pai, estamos aqui gratos ao Senhor. Estamos cada manhã, Senhor, reconhecendo o quanto é bom e amável ter teus filhos. Que o Senhor sempre foi o nosso Pai, sempre nos amou. Mas às vezes nós não conhecíamos esse amor. A gente ainda não conseguia entender o tamanho desse amor. Mas a gente já reconhece que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Possamos sempre confiar no Senhor. E que essa confiança não seja só nos momentos ruins, que precisamos te buscar intensamente, mas nos momentos bons, possamos estar nos alegrando, te louvando, te adorando e te agradecendo sempre. Muito obrigado, meu Deus, por esse grupo, por essa pessoa que agora faz parte da minha família. Como falou a irmã, a gente já tem um carinho, a gente já sente falta quando não estamos aqui juntos para te conhecer melhor. Então, essa família é a família onde nós crescemos realmente. Então, é a nossa família em Deus, a nossa família em Cristo, que faz muita diferença. O nosso aprendizado, desde quando iniciamos, a gente já aprendeu muita coisa. Inclusive, pai, o senhor sabe que eu não gostava de ler os livros do Velho Testamento. Eu não sentia interesse. Eu só gostava de ler do Novo Testamento antes de Jesus para cá. Mas agora eu pude compreender, através desse grupo, que toda a Bíblia Sagrada é importante, que devemos conhecer porque é a tua palavra. E nesta manhã nós estamos gratos. E te pedimos que o Senhor venha abençoar o dia da nossa família. Não só o nosso, mas de toda essa família. Abençoar todas as pessoas que entraram aqui nesse grupo e ainda continuam entrando. Que elas possam ficar, que elas possam crescer junto com a gente. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, Senhor. Acreditar antes de ver acontecer. Acreditar que o Senhor vai nos abençoar conforme a tua vontade. E que o Senhor nos ajude a entender. Quando o Senhor estiver batendo a portinha do nosso, falando no nosso pensamento, quando o Senhor estiver falando, nós possamos entender. Essa é a voz do nosso Pai, essa é a voz do nosso Deus. Então, nos guie através do Espírito Santo. Nós estamos nos 10 dias de clamor, 365 dias de oração, buscando o Espírito Santo, para que nós tenhamos um preparo para o tempo do fim. Porque nós já estamos no tempo do fim. Então, que o Senhor possa ficar conosco, perdoar nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.